Quase todos os dias dessa semana, amanhecemos com temperaturas levemente mais frescas e depois aquele dia com calorão, com sol forte, tempo muito seco. Isso e esse ar seco, essa oscilação nas temperaturas é um prato cheio, né? Para tosse, para rinite. Sabe que hoje nós somos com um médico especialista em nariz, garganta e ouvidos para dar dicas lá para o pessoal da Rua 15. E não faltou foi paciente reclamando dos sintomas. Sol a pino, temperatura subindo e muita gente por aí pode estar sofrendo. É que a baixa da umidade do ar vem junto com a onda de calor. Isso pode dar consequências incômodas, principalmente em duas partes do nosso corpo, nariz e garganta. Quer exemplos? Na garganta podem aumentar a presença de roncos e rouquidão. E a fina camada de pele que reveste o nariz por dentro, chamada de mucosa, pode ressecar bastante e causar até sangramento. O que eu oriento? Primeira coisa, calma, senão vai aumentar a pressão arterial e ter mais chance de sangramento, sente. E uma dica importante que as pessoas fazem errado em casa, não virar a cabeça para trás. Porque fazer ao para trás, o sangue vai escorrer para a garganta e vai ter aquele gosto ruim, às vezes até pode ter vontade de vomitar. Então eu aconselho virar a cabeça para frente, segura a narina que estiver sangrando, por exemplo, for essa, segura vários minutinhos cabeça para frente, fica segurando lá. Se possível, pega um paninho com um pouco de gelo, põe em volta do nariz, não é na testa nem na nuca. E no dia que sangrou, nada quente, nem banho quente, bebida quente ou alimentos quentes não pode aumentar o sangramento. Convidamos Paulo Mendes Júnior para breves consultas pelo centro de Curitiba. Especialista em nariz e garganta, o médico deu orientações para quem atravessa o calorão com tosse e outras irritações. A nossa primeira abordada aqui na rua, no centro de Curitiba, é Josiane. Josiane, um dia assim, por exemplo, você está de casaco, estava mais frio antes, agora está calor, dificulta para respirar? Sim, dificulta, a gente fica meio seca a garganta também. Com a mudança de clima, quem tem rinite já sofre com o nariz escorrendo às vezes. Aí, doutor, rinite, nariz escorrendo, isso é comum? Como melhorar isso agora? Então, Josiane, o que eu te aconselho, né? Faça os exames de alergia. Existem dois tipos de exames. Um deles que é o exame do sangue, vai descobrir o que você é alérgica. E existe um exame bem legal chamado prick test, que é o teste cutâneo que é no antebraço. Ali a gente vai saber se você é alérgica a ácaro, que é poeiro pó, pólen, que mata gramas, e animais como cachorro e gato. A gente vendo alguma alteração específica ali, a gente pode indicar para você uma imunoterapia, que é uma vacina e rinite em gotinhas que não tem corticóide, não engorda, não dá sono, não tem antialérgico. Eu sou de Salvador e no início, quando eu vim aqui para o sul, né, para Curitiba no caso, eu senti bastante a diferença do clima, então isso dá muito pigarro, eu tenho sinusite, então isso ataca bastante, né? Então eu queria ver com o doutor umas dicas para como eu posso melhorar ou como eu posso controlar mais. Tendo sinusite, é importante você sempre tratar a rinite, porque é muito comum a associação, tanto que o termo novo chama rinocinusite, ou seja, tratando um, trata o outro. E te aconselho muito lavar o nariz com soro fisiológico. Pode ser aquelas garrafinhas de sprays de soro que vão tirar aquela secreção que está presa e vai sair do outro lado, isso vai te ajudar muito. De manhã, assim, esse friozinho aí faz a rinite adiar um pouquinho, né? Escorre um pouquinho o nariz, mas é só uma meia horinha, já passa tudo, né? Doutor, o que faz escorrer o nariz é mesmo a rinite, essa diferença de temperatura? Ótima pergunta. Então é muito comum nos pacientes 60 a mais terem sintomas da rinite do idoso. O que significa isso? Provoca uma atrofia da mucosa nasal e pela mudança brusca de temperatura ou do clima, ou do ar-condicionado, ou até de cafezinho, chá ou alimentos quentes, ele pode provocar aquela coriza. Isso incomoda bastante. Às vezes o paciente fica toda hora usando com lencinho do lado e fica constrangedor. Mas tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento que a gente pode ajudar esses pacientes sim a diminuir esses sintomas. O que dá para fazer para diminuir esse tipo de sintoma? Tem medicações que a gente pode usar localmente no nariz à base de spray nasal. Se ele vai, por exemplo, num restaurante com mais pessoas, poxa, ele sabe que ele vai se incomodar, vai ter coriza. Então ele já pode usar esse spray uma meia hora antes de chegar no local. Isso vai diminuir bastante os sintomas dele. Aquele ar-condicionado do ônibus, eu sufoco. Eu viajei semana passada, eu tive que pedir para o motorista parar para mim tomar água, porque vai sufocando, eu não consigo respirar. O nariz é bem ruim mesmo. E fica em ambiente com ar-condicionado por várias horas, doutor? Precisa ter sempre uma garrafinha junto? 3 motivos que pode ocasionar o ar-condicionado piorar a rinite. Primeiro deles, pela mudança brusca de temperatura. Ainda mais, às vezes, numa região do ar-condicionado que é geral, que não tem dificuldade de controlar. Mas o ideal seria a temperatura de 23 graus. Segunda situação, ele resseca o ambiente, então pode lavar o nariz com soro fisiológico. E terceiro, às vezes o filtro não está bem limpo, então vale a pena orientar o responsável para fazer uma limpeza desse filtro, para tirar o ácaro e o fungo também. Sem muita umidade no ar,
O médico ainda dá sugestões de como manter o nariz hidratado. Então, primeiro, toma bastante água, pode tomar água de coco, isotônicos. E uma dica importante sempre é lavar o nariz com soro fisiológico. Ao lavar o nariz, vai umidificar o nariz e vai fazer uma limpeza também, evitando infecções, que agora na época estamos tendo bastante crise do quê? De Covid novamente, resfriados e a dengue também.